pergunta é a mesma que eu te fiz em São Paulo, mas não fiquei satisfeito com a resposta, então eu vou fazer novamente. Que é se um cara pusesse uma arma na sua cabeça e dissesse poeta, cronista, ator ou roteirista, vai, Gregório, escolhe, não dá pra ser tudo. O que você responde? Eu respondia poeta, porque eu tô lançando o livro. Aliás, é R$29,90. Mentira. E 50, os 9,50, obrigado. E eu é 31,50, eu acho que vai ser um pouquinho mais grosso, então. 20 páginas a mano. Tá valendo a pena. Eu acho que, enfim, é poeta agora, mas eu acho que na verdade é ator. Eu sou ator antes de ser poeta. É o que eu faço há mais tempo e é como eu ganho minha vida. Então, eu diria pra esse cara que tem arma na minha cabeça, eu diria primeiro, por que você tá fazendo isso, cara? E depois eu diria, acho que esse livro, vamos falar do livro finalmente, do Nuno de Botas. É um livro sobre você, enfim, sobre a sua infância, e tem uma riqueza muito grande de detalhes, e eu queria saber como é que foi essa pesquisa. Vocês, não sei se todos já leram, mas o livro, ele fala tão bem da infância, e sobretudo, não só da infância, mas também da época da infância em que o Antônio passou, e dos personagens da infância dele, mas que são personagens quase da nossa infância. E eu queria saber como é que foi a pesquisa, enfim, se existiu uma pesquisa pessoal. Claro que você não fez uma pesquisa pública na internet, em bibliotecas, porque não tem nada sobre a sua infância. Não tinha, agora tem, mas enfim. Como é que é essa pesquisa para falar sobre si mesmo? É na análise? Ou é na cama, antes de dormir, no sonho? Como é que você lembra? Você lembra bem, eu digo assim, da infância? Olha, eu lembrava de algumas coisas, né? O livro são histórias que se passam entre os 2 e os 10 anos. Eu lembrava bem de umas partes de história, assim, de umas imagens. Então eu lembrava que um amigo meu me convenceu a quebrar o vidro da casa do amigo da frente pra gente roubar um barco de controle remoto que o cara tinha. Eu lembrava da cena da gente que conseguiu quebrar o vidro com um cabo de vassoura, quebrou o vidro, a gente viu a besteira que a gente tinha feito, saiu correndo, descobriram que era a gente. Foi só isso que eu lembrava. Aí, pra criar a história, eu comecei a inventar coisas, né? Então, assim, a expressão no rosto do meu amigo quando o vidro cai e faz tal e tal barulho é ficção. Mas o que eu tentei fazer foi tentar fazer com que esses pedaços de ficção fossem de acordo com o que eu tinha de memória, né? Meio como você está reconstruindo um afresco numa escavação arqueológica. Então eu sabia que aqui estava o tronco, tinha uma mão lá que deve ter um braço. Então eu construí esse braço na história com ficção. Mais pra frente também no livro, eu comecei a achar que tinham certos assuntos que eram muito fortes para ter tão pouca história. Então tem, por exemplo, uma história de um garoto que leva um tiro. E eu lembrava de algumas coisas a respeito disso. Mas eu achei que precisava falar mais desse assunto, era um assunto muito pesado. E eu criei algumas histórias, diálogos do meu pai comigo e com a minha irmã que nunca existiram. Essa é uma razão, aliás, pela qual eu não dei nome. Todos os nomes de todo mundo são inventados. Como eu estava inventando, eu não queria comprometer ninguém. Nossa, não sei se eu gostaria de ter sabido essa resposta. Não, tô brincando, continua sendo um livro incrível, mas eu acreditei muito, porque você escreve com muita propriedade. Eu acreditei muito, eu achei tão bons nomes, por exemplo, tem o Fábio Grande e o Fábio Pequeno. Mas então, tinha na vila, tinha o Pedro Pequeno e o Pedro Grande. E eu achei que eles eram irmãos quando eu conheci. Eu achei que todo mundo na casa dele chamava Pedro. Os pais estavam desse nome, é Pedro Grande, Pedro Pequeno, Pedro Médio. Você já gosta de um nome, você gosta todo mundo do mesmo nome. E lembro que quando eu descobri que não eram irmãos, não eram nem parentes, eu fiquei muito frustrado. Pena, de casos diferentes. E o Marcelo Coelho, articulista da Folha, escreveu uma coluna ótima sobre o seu livro e tal. E uma coisa que todo mundo fala, e que depois que ele falou, eu vi que eu também tinha falado, e depois comecei a achar que era estranho a gente falar disso, mais estranho do que você ter esse tema no seu livro, que é o seguinte: a quantidade de marcas que tem no seu livro, a quantidade de referências a programas, a coisas da cultura pop. Eu queria saber, em primeiro lugar, qual é a sua relação com essas coisas que aparecem tão pouco em poesia.
anteriormente, é uma pergunta que nunca tinham feito para poesia, mas também é verdade, eu nunca tinha pensado. Tem muitas marcas e eu acho que é a mesma resposta que eu dou quando perguntam sobre o Porta. Por que o Porta tem tantas marcas? E é porque a vida tem muitas marcas. E o humor fala da vida, assim, uma poesia fala da vida. E as marcas estão na vida, assim, não tem nada que a gente possa fazer contra isso. As marcas estão na nossa vida, a gente fala 15 marcas por minuto, não só a gente vê, mas a gente fala. Procura no Google, eu vi no Facebook, tudo são marcas. Eu li no Twitter, ou então vê uma Coca, ou então vê... Tudo são marcas, e as marcas, elas estão muito fundo, não só estão na superfície da fala, mas elas estão fundo no nosso inconsciente já mesmo. Nosso inconsciente tem marcas, estão anunciando dentro dele. Mas me incomoda um pouco uma literatura que é distanciada e desvinculada da vida, assim como uma ficção, um cinema que é desvinculado da vida, um teatro que é desvinculado da vida. Eu acho que a arte é um espelho e funciona como espelho. O barato é um pouco você inserir a poesia na vida e a vida dentro da poesia. Agora, muita gente hesita, eu concordo com tudo isso que você falou, mas muita gente hesita também em colocar referências tão próximas na literatura, porque essas referências provavelmente envelhecerão e poderão levar a poesia consigo. Você não tem medo que daqui a 200 anos, vamos supor assim, que a sua poesia sobreviva mais que a marca de pão Vic Bold, que o cara vai ler e vai falar que o Vic Bold tá fazendo aqui, que é isso? Total, eu tenho esse medo, mas ao mesmo tempo eu acho que é o que vai torná-la específica e é o que vai torná-la algo diferente da poesia que vai se fazer daqui a 200 anos, entende? Eu acho que ao mesmo tempo que as marcas restringem temporalmente uma obra, elas também tornam a obra específica e tornam a obra um fruto da cultura na qual a obra nasceu. E isso é fundamental. Uma obra, eu acho que estar impregnada da cultura na qual ela nasceu. Tá me tirando, meu. Pô, meu, tá me tirando. Então, tem vários tipos de paulista, né? Tem esse tipo que é mais VJ, que é um cara que fala mais assim, que não é... O VJ na Chico na direita, né? Tem gente que fala mais assim, então estaremos voltando daqui a pouco, né? Tem um jeito mais assim de falar de articulação. Aí tem o paulista no Vai Que Dá Certo, o paulista mais interior, que é mais certo, né, que fala mais, é um pouco mais articulado, mas é mais cantado também, tem um pouco de influência do rap, certo? Pega ali a esquerda, né, tem esse jeito de falar mais esquerda e mais... eu lembro que a gente ficou um mês morando em Campinas, assim, pra fazer o Vai Que Dá Certo, e é muito engraçado, porque eu nem sou não sou um bom imitador, mas sem perceber eu fico imitando. Quando eu vi, eu tava falando certo para as pessoas, tava falando, como é que é da coisa, que é o firmeza, você vê, fala, firmeza? Firmeza, e tem mais o paulista tradicional, que é mais italianado, né, tipo, os carros todos passando ali na rua, que não fala um plural, né, todos os carros, que acho que é uma herança até do italiano, dizem, né, porque o italiano plural é com I, não tem S, então tem... Todo erro do paulista, o paulista fala que é herança de italiano, né?